Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículos 1 a 13. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Se os irmãos encontraram, e se puderem, por favor, ficar em pé, vamos ler a palavra do nosso Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele que, pela sua graça e por meio desse Espírito Santo que nós aqui mencionamos, que esse Espírito Santo não esteja apenas presente no papel, nas páginas das Escrituras, mas que ele seja uma pessoa cujas obras, cujas manifestações sejam reais e estejam presentes na minha vida, na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos bendizer, queremos exaltar, queremos glorificar o seu nome, queremos magnificar e exaltar o teu tão excelso, sublime e maravilhoso nome, e queremos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida neste momento. Nós acabamos de ler um trecho importante, significativo, relevante da sua palavra, como é toda ela, mas te pedimos que o Senhor particularmente nos instrua acerca dos assuntos presentes nesse texto bíblico que nós acabamos de ler. Abençoe a nossa mente, abençoe o nosso entendimento, o nosso intelecto. Por favor, remova toda a distração que nos impeça de termos uma compreensão adequada, mais aprofundada da sua palavra. Ajude-nos para que a nossa mente seja levada cativa ao entendimento de Cristo, ao entendimento do Senhor por meio da sua gloriosa, inerrante, infalível palavra. Fica conosco e continue a instruir-nos nos teus santos e maravilhosos caminhos. É o que nós suplicamos ao Senhor e desde já também te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos ouvirá, que estás nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem se assentar. Eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema A Vinda do Espírito Santo. A Vinda do Espírito Santo. O livro que nós conhecemos, meus irmãos, como Atos dos Apóstolos, ele é, acima de tudo, poderíamos dizer, o livro dos Atos do Espírito Santo. Não apenas eu digo isso, mas muitos estudiosos, muitos comentaristas bíblicos do Novo Testamento, muitos estudiosos, muitos pastores, muitos irmãos cristãos do passado e do presente têm reconhecido que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é sobretudo o livro dos atos, das ações e das obras gloriosas, maravilhosas da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo e não os apóstolos é o verdadeiro protagonista de cada um dos 28 capítulos presentes que compõem o livro de Atos. Em Atos, meus irmãos, é o Espírito Santo, por exemplo, quem empodera os discípulos para testemunharem acerca da fé cristã.
É o Espírito Santo também quem fala através da boca de Davi, conforme Atos 1,16. É o Espírito Santo que é derramado em Atos 2 como cumprimento parcial da profecia de Joel, conforme Atos capítulo 2, versículos 16 a 21, e sobretudo o texto sobre o qual nós vamos meditar já daqui a pouco. É o Espírito Santo que enche a Pedro em Atos 4,8. É o Espírito Santo que fala para Filipe se aproximar daquela carruagem que transportava o etíope eunuco, em Atos 8:29. É o Espírito Santo que diz para Pedro que os mensageiros de Cornélio, enviados por Cornélio, o procuravam, lá em Atos, no capítulo 10, versículo 19, e também no capítulo 11, versículo 12. É o Espírito Santo quem seleciona Barnabé e Saulo, o apóstolo Paulo, para a obra do Senhor que o Senhor havia separado para eles, em Atos 13:2. É o Espírito Santo quem impede Paulo e Timóteo de irem para Bitínia, em Atos, no capítulo 16, versículo 7. É o mesmo Espírito que veio sobre alguns dos discípulos em Éfeso, de acordo com Atos, no capítulo 19, versículo 6. É o Espírito Santo quem revela a Paulo que ele experimentará prisões e tribulações, de acordo com Atos, no capítulo 20 e versículo 23. É este mesmo Espírito quem fala através do profeta Ágabo, em Atos 21:11, e por fim, é o Espírito Santo quem fala através do profeta Isaías, de acordo com Atos, no capítulo 28 e versículo 25, entre tantas outras passagens e versículos de Atos que poderíamos citar na noite de hoje. Mas, enfim, o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. Porque em Atos, o Espírito Santo age, cumpre, revela, ele salva, transforma, ele fala, ele faz coisas gloriosas ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, de modo que ele seria, talvez mais adequadamente chamando, em razão desse seu tema principal, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. E é sobre um dos temas do livro de Atos, meus irmãos, a saber, a vinda do Espírito Santo, tal como nós a lemos em Atos, no capítulo 2, versículos 1 a 13, é sobre este tema que nós vamos falar, que nós buscaremos discorrer e compartilhar esse tema com os irmãos na noite de hoje. E eu aprendo, meus irmãos, algumas lições importantes, algumas verdades preciosas sobre a pessoa e obras do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, versículos 1 a 13, e quero, mais uma vez, compartilhá-las com vocês. Em primeiro lugar, eu descubro que a vinda do Espírito Santo, em Atos 2, versículos 1 a 13, a vinda do Espírito Santo se deu onde havia comunhão entre os irmãos. Assunto este já muito bem destacado pelo nosso irmão Bruno, nessa escola dominical, quando ele falou sobre Efésios, capítulo 5, e versículos 18 a 21. Então, em primeiro lugar, a vinda do Espírito Santo se deu onde havia comunhão entre os irmãos. Veja o que diz Atos capítulo 2 e versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. O nome Pentecostes, meus irmãos, ele vem do grego e significa 50º, uma referência ao fato de que o Pentecostes, ele ocorria, a festa do Pentecostes, ela ocorria 50 dias após, por exemplo, a festa da Páscoa. E originalmente, esta festa ela possuía 3 nomes hebraicos: festa das semanas, festa das colheitas e também festa ou dia ali das primícias. E esse é o contexto, portanto, um contexto festivo, um contexto onde judeus da diáspora, da dispersão, vindos de várias partes do mundo antigo, sobretudo do contexto do Império Romano, eles afluíam a Jerusalém a fim de poderem ali adorar a Deus por meio dessa festa, dessa importante festividade que nós encontramos ali nesse texto. E os estudiosos, eles têm debatido sobre o significado, por exemplo, do adjetivo todos, que nós acabamos de ler nesse versículo. Atos 2:1, quando é dito, estavam todos reunidos num só lugar. Afinal de contas, quem são esses todos? A quem esses todos se referem? Alguns estudiosos entendem que esse todos se refere apenas aos 11 discípulos, conforme Atos, no capítulo 1 e versículo 13.
Já outros entendem que esse todos se refere à multidão dos discípulos que estava reunida e que contava naquela ocasião com quase cerca de 120 pessoas, de acordo com Atos, no capítulo 1 e versículo 15. Eu, particularmente, sou propenso a entender que o texto esteja se referindo à multidão dos discípulos e não apenas aos 11 discípulos, os quais mais cedo teriam ali somados aos mesmos a pessoa de Matias, que por sua vez substituíra o discípulo, o apóstolo chamado Judas. Bom, mas de qualquer forma, é importante destacarmos algo de suma relevância, de suma importância para a compreensão do texto que nós lemos, do nosso texto. O Espírito Santo, meus irmãos, ele veio quando a igreja estava reunida. O Espírito Santo, ele veio onde havia comunhão entre os irmãos. O Espírito Santo, ele veio em um contexto onde havia entre os discípulos o desejo sincero, o desejo profundo, a vontade verdadeira de buscar a Deus, de orar a Ele e de dirigir súplicas, conforme nós lemos em Atos 1:14. Onde é dito que os discípulos, eles perseveravam em orar e em suplicar a presença de Deus, vivendo, portanto, num ambiente propício ou adequado, eu diria, para a vinda do Espírito Santo, que é um contexto de comunhão e de profunda, repleta e verdadeira comunhão. E isto chama a minha atenção, entre outras coisas, para o seguinte pensamento, para a seguinte verdade. Uma igreja desunida, uma igreja dividida, uma igreja fragmentada, não é o cenário apropriado para a manifestação do Espírito Santo. O cenário, meus irmãos, adequado para a manifestação do Espírito Santo é aquele em que a comunhão dos irmãos esteja presente, a comunhão de uns para com os outros e, sobretudo, a comunhão de todos para com Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, é por isso, entendo eu, que a Bíblia fala frequentemente sobre o dever que temos, nós cristãos temos, de amar uns aos outros e de perdoarmos uns aos outros. Porque onde há amor e onde há perdão, aí existe comunhão. E onde há comunhão, por sua vez, aí existe um ambiente apropriado para a vinda e para a manifestação gloriosa e poderosa do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, portanto, em primeiro lugar, ela se deu onde havia comunhão entre os irmãos. Se não amamos uns aos outros, se não respeitamos uns aos outros, se não nos sujeitamos uns aos outros, se não compreendemos uns aos outros, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas particularidades, apesar da nossa cultura, apesar da nossa criação, apesar de todos os elementos diversos que compõem os nossos traços característicos, mas se nós não aprendemos a conviver juntos, com perdão pela expressão redundante, como irmãos e irmãs amados e amadas em Cristo, há de se duvidar se a presença gloriosa do Espírito Santo se manifestará em nosso meio. O Espírito Santo veio, conforme nós lemos, num contexto onde os irmãos estavam reunidos num só lugar, e eles assim o faziam porque tinham comunhão uns com os outros. Isso nos leva à segunda verdade. Eu aprendo, em segundo lugar, que a vinda do Espírito Santo, ela se deu de forma inesperada. A vinda do Espírito Santo se deu de forma inesperada. Atos capítulo 2, versículo 2, parte A, diz que isso ocorreu de repente. De repente. Deve-se destacar aqui que o Espírito Santo ele não veio de acordo com a agenda das autoridades judaicas, dos escribas, dos fariseus, dos rabinos, dos sacerdotes ou dos sumos sacerdotes ou do sumo sacerdote da época. A vinda do Espírito Santo, meus irmãos, se deu conforme o calendário de Deus e não conforme o calendário do homem. A vinda do Espírito seguiu a agenda divina e não a agenda humana. O Espírito Santo, ele não se manifestou de acordo com campanhas, cronogramas e programações eclesiásticas. E você sabe porque a vinda do Espírito Santo não seguiu nenhuma cartilha humana, porque o Espírito Santo é soberano, ele é livre, ele é todo poderoso. A soberania do Espírito Santo, ela é vista, por exemplo, entre outros tantos textos que poderemos mencionar, em 1 Coríntios 12, 11,
onde o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo reparte os dons a cada um como ele quer, e não como eu e você queremos. Embora nós tenhamos aqui um elemento de tensão nesse texto que é muito interessante. Por um lado, nós vemos Deus, por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus, distribuindo os dons soberana e livremente à igreja, como ele, o Espírito, quer. Por outro lado, Paulo diz, na continuidade do mesmo capítulo em Coríntios, que eu e você devemos buscar os melhores dons. E aí você poderia me perguntar, e agora, pastor, como que fica? É o Espírito quem distribui os dons soberanamente, mas ao mesmo tempo eu devo buscá-los? Pois é, eu penso que nós deveríamos agir sempre, quando o assunto, por exemplo, envolve os dons do Espírito, como também em todas as demais situações da nossa vida, com muita humildade, com muita sujeição a Deus, dizendo para Deus, Senhor, poxa, eu gostaria muito de ter este dom, porque entendo ou vejo que este dom poderia ser muito útil à sua igreja, à comunidade local na qual congrego, mas eu sei ao mesmo tempo que o Senhor é soberano na distribuição dos seus dons, e o Senhor sabe aquilo que melhor eu e a igreja da qual eu faço parte precisa. O Senhor é todo sábio. O Senhor é absolutamente inteligente, todo inteligente para distribuir os dons conforme o Senhor soberana e sabiamente quer e assim deseja. Mas, além desse elemento da soberania, meus irmãos, a liberdade do Espírito Santo, ela pode ser ilustrada por meio daquela conhecida passagem do Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 8, parte A, texto este no qual João diz algo sobre o vento que, entendo eu, claro que no contexto cabe perfeitamente bem a pessoa e obras do Espírito Santo. João vai dizer que o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Frequentemente, meus irmãos, Deus, ele age de forma repentina e inesperada no palco da história humana. Frequentemente. Atos, por exemplo, no capítulo 16, versículos 25 e 26, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E o que acontece? Diz o texto bíblico, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Além disso, em Atos, no capítulo 22, e nos versículos 6 a 8, Paulo, durante uma defesa que ele apresenta em seu próprio favor, diante de um grupo de judeus, ele vai contar parte do seu testemunho, aquele seu testemunho de conversão que ele tivera na estrada de Damasco, no conhecido capítulo 9 de Atos. E vejam só o que Paulo diz sobre a maneira como se deu a sua conversão, o modus operandi de Deus na sua vida durante a conversão. Prestem bem atenção nisso. Atos 22, versículos 6 a 8. Paulo diz, ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O encontro de Jesus com Paulo se deu no momento que ele menos esperava, menos imaginava, porque Deus, ele é soberano e ele é livre na sua maneira de agir com os homens, pelos homens, através dos homens, abençoando-os e trazendo-os para si. E a libertação, meus irmãos, de Paulo, então nós aprendemos que a libertação de Paulo e de Silas da prisão, assim como o encontro de Jesus com Paulo, ali a caminho de Damasco, se deram repentinamente, inesperadamente, sem aviso prévio. E por que essas coisas aconteceram assim, você pode perguntar? Elas ocorreram assim, porque Deus com frequência age onde, quando e da forma que nós menos esperamos. Desse modo, se você anda com Deus, não se assuste se ele agir na sua vida de uma forma imprevista, inesperada e repentina, como ele agiu com Paulo, com Silas e com tantos outros servos dele e servas dele ao longo da história. A vinda repentina de Atos, do Espírito Santo em Atos 2, meus irmãos,
ela nos ensina que Deus não se submete aos programas humanos. Os atos de Deus são soberanamente imprevisíveis. Ele é livre para agir onde, quando e como Ele quiser. Portanto, a vinda do Espírito se deu de forma inesperada, de repente. De repente. Deus é soberano para agir na minha e na sua vida. Ele é poderoso para transformar o meu e o seu casamento, a minha e a sua família, para distribuir dons como Ele quiser, para nos salvar, para abençoar as pessoas do jeito que Ele quiser, porque Ele é livre, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Em terceiro lugar, meus irmãos, a vinda do Espírito Santo teve como ponto de partida o céu. A vinda do Espírito Santo teve como ponto de partida o céu. Atos capítulo 2, versículo 2, parte B, diz que de repente o que ocorre veio do céu. Veio do céu. Em Atos, no capítulo 8, e versículos 18 a 20, nós vemos que Simão, o mago, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que eles lhe dessem o poder do Espírito Santo. Mas Pedro chamou a atenção de Simão rapidamente, imediatamente, dizendo para ele que o seu dinheiro fique com você para a perdição. Porque você julgou que o dom de Deus, uma referência ao Espírito Santo, pode ser obtido através do dinheiro. Meus irmãos, Simão, o mago, ele achou que poderia comprar o Espírito Santo, objetificando como se o Espírito Santo fosse um mero bem de consumo. Mas ele enganou-se, como tantos outros enganam-se profundamente. O Espírito Santo não é um produto que está à venda e, portanto, nós não podemos coisificá-lo e negociá-lo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da bendita Trindade que, em vez de ser instrumentalizado pelos interesses mundanos e carnais dos homens, ele soberanamente os instrumentaliza para a obra do ministério. É obra de Deus e não obra dos homens. E esse episódio, envolvendo Simão Mago, ele é bastante instrutivo, pois ele nos ensina, meus irmãos, que o Espírito Santo não tem a sua origem com os homens e nos homens. O Espírito Santo não tem origem no homem, mas tem origem em Deus. Ele não tem procedência humana, mas tem procedência divina. Ele mesmo é Deus. Desse modo, a vinda do Espírito Santo em Atos 2 é um ato soberano de Deus que encontra a sua origem e a sua fonte única e exclusiva somente no Deus Todo-Poderoso. É obra de Deus e não obra de homens. A vinda do Espírito Santo, ela teve como ponto de partida o céu. Não foram teólogos que encheram aqueles indivíduos no contexto de Atos, no capítulo 2. Não foram rabinos, não foram fariseus, não foram saduceus, não foram zelotes, não foram judeus de quaisquer partidos religiosos, políticos ou teológicos, mas Deus soberanamente os encheu e nós podemos também perceber isso, porque a procedência desse mesmo Espírito é celestial, é divina e, portanto, não é humana, não é terrena. A obra da vinda do Espírito Santo é uma obra de Deus e não é uma obra de homens. Isso nos leva a uma quarta verdade presente nesse texto acerca da vinda do Espírito Santo. Eu aprendo, em quarto lugar, que a vinda do Espírito Santo se deu de forma audível e visível. A vinda do Espírito Santo se deu de forma audível e visível. Atos capítulo 2, versículo 2, parte C, o final, até o versículo 3, Atos capítulo 2, versículo 2, parte C, até o versículo 3, diz: um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Quando o Espírito Santo veio em Atos 2, as pessoas ouviram um som como de um vento, e viram o que parecia línguas de fogo. Ouviram e viram. É interessante isso. Sendo o Espírito Santo um Espírito, logo ele não é tangível, não é palpável, não é coisificável, ele não pode ser tocado, não pode ser apalpado, mas nesse contexto,
Deus soberanamente, por meio do seu Espírito, se manifesta de uma forma em que as pessoas pudessem ouvir o som, apontando, identificando com o Espírito Santo, bem como ver línguas semelhantes a fogo. O vento e o fogo, meus irmãos, é interessante porque são os dois dos importantes emblemas, dois dos importantes símbolos escriturísticos da pessoa do Espírito Santo. E a associação simbólica, por exemplo, do vento com o Espírito Santo, ela aponta, entre outras coisas, para essa ação misteriosa e livre do Espírito, acerca da qual acabamos de falar minutos atrás. Assim como o vento, ele não pode ser domesticado ou adestrado por ninguém, da mesma forma, o Espírito Santo é livre para soprar na direção e na intensidade que ele desejar. É o Espírito quem escolhe e não nós quem determinamos que ele faça desse ou daquele jeito. Já esta associação simbólica do fogo com o Espírito, ela aponta para várias ações grandiosas do Espírito Santo na vida do cristão. Assim como o fogo, o Espírito Santo, por exemplo, também aquece, ilumina e purifica os cristãos, espalhando-se por onde ele, o Espírito, quiser. Por isso, a vinda do Espírito Santo, ela se deu de forma audível, com um som como de um vento, e visível por meio de línguas como que de fogo. Em quinto lugar, eu também descubro que a vinda do Espírito Santo foi capacitadora. O Espírito Santo, ao vir em Atos 2, ele capacitou aqueles indivíduos a fazerem, a operarem, a executarem as tarefas que Deus lhes designara. É Deus quem nos capacita, meus irmãos, não são homens. Homens podem ser co-instrumentos desse mesmo Deus que, em última análise, nos capacita e nos equipa, nos dota para realizarmos a sua obra. Quem faz isso é Deus. Mas vejamos o que diz Atos capítulo 2, versículo 4. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, e observe o que diz o final do versículo, conforme o Espírito os capacitava. Eles falaram, ou falavam, conforme a medida em que, e somente de acordo com a permissão, o empoderamento que o Espírito Santo lhes dava. Me permitam dizer algo muito importante a vocês agora. Você pode ser um profundo conhecedor das Escrituras, pode ser um habilidoso teólogo, um pastor carismático, um conselheiro treinado, um excelente músico, um cantor muito afinado, um pregador eloquente, um bom professor da escola bíblica dominical e um líder de jovens dinâmico. Mas se o Espírito Santo não te capacitar, não te dotar, não te empoderar e não te equipar para exercer o ministério cristão, nada disso valerá. Precisamos, todos nós, cada um de nós, sermos capacitados, sermos dotados, sermos empoderados, equipados pela presença gloriosa do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, do Espírito Santo para que as nossas orações não sejam apenas belas, sejam meras peças decorativas, mas para que também sejam cheias da graça de Deus. Nós necessitamos do Espírito Santo para que as nossas pregações não tenham apenas um bom e belo repertório, mas também para que elas sejam impactantes na vida das pessoas. Nós carecemos do Espírito Santo para que o nosso louvor não seja apenas afinado, não seja apenas melodioso, não tenha apenas um ritmo adequado, mas também para que esses louvores eles toquem no coração das pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo para que os nossos cultos não sejam meros encontros sociais, mas também para que sejam ambientes onde a presença de Deus se manifeste e ali seja percebida, transformando as vidas durante o culto. Mas nós não podemos experimentar nenhuma dessas coisas se o Espírito Santo não nos capacitar para as mesmas. Devemos fazer a nossa parte, é evidente.
Devemos preparar da melhor maneira o sermão do domingo, como busco fazer. Devemos afinar da melhor maneira os instrumentos, afinar as vozes, termos os ensaios, nos preparar para a escola dominical, para todos os demais eventos. Mas, meus irmãos, se o Espírito Santo não nos capacitar, não nos guiar, não nos iluminar, não nos purificar, não nos corrigir, nada disso valerá a pena. Serão esforços meramente humanos. Porque nós precisamos profundo e totalmente do Espírito Santo para guiar cada faceta, momento e circunstância de nossas vidas. Precisamos dele nos guiando em cada momento da nossa vida. Por isso, a vinda do Espírito Santo, entre outras coisas no texto de Atos, ela foi capacitadora. Isso nos leva ao 6º item, que também é muito importante nesse contexto. Eu também aprendo, meus irmãos, lendo esse texto, que a vinda do Espírito Santo, ela promoveu a manifestação de um milagre oral, de um milagre, digamos que verbalizado, oralizado, vamos assim dizer. E onde eu encontro isso? Em Atos, no capítulo 2, e nos versículos 6 a 11, parte A. Atos 2, versículos 6 a 11, parte A. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. 15 povos sendo citados aqui. Tem havido muito debate em torno da natureza das línguas faladas aqui em Atos 2. Afinal de contas, que línguas eram estas ou são estas? E nesse debate, meus irmãos, duas interpretações principais merecem o nosso destaque. A primeira interpretação defende que as línguas mencionadas aqui em Atos 2 eram línguas ininteligíveis, isto é, eram línguas sobre-humanas, aquilo que é chamada em teologia de glossolalia ou glossolalia, as chamadas línguas estranhas, idiomas que não são humanos. Já a segunda interpretação, ela defende que as línguas aqui citadas, aqui mencionadas, eram línguas inteligíveis, ou seja, a chamada xenolalia ou xenoglossia, casos de línguas humanas de determinadas nações, de determinados povoados, de determinadas regiões. Mas diante disso, você me pergunta, mas pastor, e agora? Quem é que está certo? Que grupo, este ou aquele? Bem, eu entendo que as línguas mencionadas em Atos 2 eram línguas inteligíveis, eram idiomas humanos. E, portanto, nós temos aqui um caso de xenolalia ou xenoglossia, e não um caso de glossolalia ou glossolalia. E eu fundamento, meus irmãos, essa minha perspectiva, essa minha percepção do texto, em pelo menos 3 argumentos, que, a meu ver, são muito contundentes acerca disso. O primeiro argumento é o argumento linguístico. O texto grego, ele, a meu ver, prova que as línguas de Atos 2 eram idiomas humanos, e não idiomas sobrenaturais, como as popularmente chamadas línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículos 6 e 8, chamam essa língua em grego de dialecto. E dialecto é um termo que dá origem, à nossa palavra portuguesa dialeto. E que, por sua vez, significa linguagem de uma nação ou de uma determinada região ou povoado. Portanto, é uma língua humana. E o texto grego me favorece esse tipo de leitura. O segundo argumento é o argumento contextual. O contexto parece que prova que as línguas de Atos 2 eram idiomas humanos, e isso ele prova muito claramente, até em português, até para quem nunca estudou o grego. Veja bem, Atos 2,6 diz que cada um os ouvia falar em sua própria língua, a língua em que ele era nativo.
Atos 2:8 declara que os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, a língua pátria, a língua da localidade de onde nós viemos. E por fim, Atos capítulo 2, versículos 9 a 11, parte A, menciona os nomes de 15 povos cujas línguas puderam ser identificadas durante a festa de Pentecostes. E por que puderam ser identificadas? Porque eram idiomas humanos, eram línguas humanas, tão simples quanto isso. Mas um terceiro e último argumento, que, a meu ver, favorece a ideia de que as línguas aqui em Atos 2 eram línguas humanas, é o argumento da compreensibilidade. Em Atos, no capítulo 2, versículo 11, parte B, um grupo de judeus diz o seguinte: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ora, eu pergunto a vocês, como esses judeus sabiam que os galileus estavam falando sobre as maravilhas de Deus? Simples. Eles souberam disso porque compreenderam o idioma através do qual eles estavam se comunicando. Mas diante disso, você talvez se pergunte, mas pastor, e as chamadas línguas estranhas? A tal da glossolalia ou glossolalia. O senhor não acredita que elas existam hoje? Por exemplo, como nós vemos no contexto, normalmente das igrejas pentecostais, carismáticas ou renovadas, o senhor não acredita nelas? Claro que acredito, acredito profundamente. E a minha resposta, portanto, para essa pergunta é: sim, eu creio que as línguas ininteligíveis ou sobrenaturais, as chamadas línguas estranhas, sejam bíblicas e, portanto, existam sim em nossos dias. Porém, como eu acabei de demonstrar, essas línguas não estão presentes em Atos 2, mas eu creio que elas estejam presentes no contexto bíblico posterior de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. E talvez, meus irmãos, três das maiores provas, entre outras, das maiores provas de que as línguas em 1 Coríntios sejam as chamadas línguas estranhas e não as línguas humanas ou idiomas humanos de Atos 2, talvez essas observações se encontrem sobretudo em 2 versículos de 1 Coríntios 14, versículos 2 e 13, além de outro argumento que vou mencionar. Nesses versículos, Paulo, ele emprega algumas falas, pelo menos 2 delas, que, a meu ver, elas funcionam como poderosos argumentos em favor das chamadas línguas estranhas. Primeiro argumento é o argumento da incompreensibilidade. Em Atos 2, eu dei o argumento da compreensibilidade, agora é o inverso, o argumento da incompreensibilidade. Observem bem, segundo o apóstolo Paulo, as línguas mencionadas por ele em 1 Coríntios, elas não são compreensíveis aos ouvidos humanos. Aliás, nem devem ser destinadas aos ouvidos humanos, elas têm outro destino, outro alvo, outro objetivo. Vamos ver onde nós encontramos isso? Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, que o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Sendo assim, esta não pode ser a mesma língua de Atos 2. Aqui nós temos uma língua que não é compreensível. O segundo argumento, meus irmãos, é o argumento da possibilidade da compreensão de forma apenas sobrenatural. As línguas, chamadas de estranhas, em si não podem ser humanamente compreendidas, mas sobrenaturalmente, a partir da intervenção divina, a partir do dom dado pelo Espírito Santo, elas podem sim ser compreendidas. De acordo com Paulo, as línguas mencionadas por ele em 1 Coríntios não podem ser compreendidas através de um curso de idiomas, mas só podem ser compreendidas sobrenaturalmente. Paulo diz o seguinte, e este versículo, a meu ver, ele é muito convincente. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 14, 13, ele diz o seguinte: portanto, o que fala em línguas, as chamadas línguas estranhas, o que fala em línguas, ele dirá, ore para que possa interpretá-la. O que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. Por que Paulo não disse, estude para que possa interpretá-la?
E a resposta é bastante simples. Paulo disse, ore para que possa interpretá-la e não estude para que possa interpretá-la, porque esse tipo de língua não pode ser aprendido em uma escola de idiomas e nos bancos de uma faculdade. Você não aprende, né? Ninguém poderia aprender na época no FISC da Galileia, ou no Pink and Blue da Judéia, ou no CCAA de algum outro contexto da Palestina. Não é uma língua que se aprende nos bancos de uma escola, porque a sua origem não é humana, a sua origem é divina. Por isso que ele diz, ore para que você aprenda então a interpretar, e não estude. Porque não é como o português, não é como o inglês, não é como o francês, não é como o alemão, não é como o hebraico, o grego, que você estuda um tempo e aprende. Essas línguas você só as interpreta se Deus, por meio do seu Espírito Santo, te der o dom para interpretá-las. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Mas existe um terceiro e último argumento, que é o argumento que eu o chamaria de argumento da ausência do termo grego dialecto. Dialecto. Eu penso o seguinte, se Paulo tivesse a intenção de dizer que as línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14 fossem línguas humanas, por que então ele não empregou o substantivo grego dialecto uma única vez sequer? Que refere-se a um idioma de uma a nação, de uma região, de um determinado povoado, porque ele não emprega uma única vez no contexto de 1 Coríntios 12 a 14? Porque, além desta ausência estranha, somada a esses dois argumentos que previamente dei, parece-me que de fato as línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14 são as chamadas línguas estranhas, enquanto que as línguas de Atos 2, como busquei demonstrar e compartilhei com os irmãos, parece-me que são línguas humanas, línguas inteligíveis. Bem, mas em suma, a vinda do Espírito Santo em Atos 2, ela promoveu a manifestação de um milagre oral. E qual foi esse milagre? O milagre se deu no fato de um grupo de galileus terem falado idiomas que eles antes não haviam aprendido ou estudado. E o Espírito Santo os abençoou para que pudessem falar, pelo menos momentaneamente, aqueles idiomas sem dantes tê-los aprendido. Em outras palavras, o Espírito Santo foi o Google Tradutor daqueles galileus do contexto de Atos 2. Seria bom se hoje as coisas funcionassem assim, né? Para estudar idiomas ou outras coisas do gênero seria muito bom. Mas o Espírito Santo é soberano e ele sabe como agir em nossa vida, na vida da sua igreja e ao longo da história. Ele sabe como fazer. Mas eu também aprendo, em sétimo lugar, meus irmãos, que a vinda do Espírito Santo ela se deu sobre pessoas marginalizadas da época. A vinda do Espírito Santo se deu sobre pessoas marginalizadas da época. Acompanhe comigo Atos capítulo 2, versículo 7. Olha que texto interessante. Atônitos e maravilhados, eles, os judeus vindo de todas as partes do mundo antigo e concentrados em Jerusalém, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Os judeus ficaram perplexos, porque aqueles que estavam falando em idiomas que dantes não haviam aprendido, se não todos eles, um grupo representativo deles, por andar com Jesus, que teve o seu ministério também muito fortemente desempenhado na Galileia, eles são classificados ou associados ou rotulados como galileus. E o que chama a minha atenção aqui, meus irmãos, é a identidade dos indivíduos, mais uma vez, sobre os quais o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Perceba que em Atos 2, o Espírito Santo ele não veio sobre os doutores da lei, não veio sobre os escribas, não veio sobre os fariseus, não veio sobre os rabinos, não veio sobre os sacerdotes e também não veio sobre o sumo sacerdote. O Espírito Santo veio sobre galileus. Mas para que nós possamos entender melhor a grandiosidade desse evento, o que isto significa, o Espírito Santo ter vindo sobre galileus, nós temos que responder antes a uma importante pergunta. E a pergunta é, afinal, quem eram os galileus? Por que
o fato de o Espírito Santo vir justamente sobre galileus deixa os judeus da diáspora assustados, atônitos e perplexos. Por quê? Por quê? Meus irmãos, a Galileia era uma região que compreendia todo o território que pertencia às tribos de Issacar, Zebulon, Azer e Naftali, e também parte ali da tribo de Dan e da Pérea, mais adiante ali, claro, no contexto neotestamentário. E a parte superior da Galileia, ela era conhecida como, em hebraico, como Galil HaGoim. Galil HaGoim pode ser traduzido como círculo dos gentios, ou Goim aqui pode ter um sentido pejorativo, círculo dos incrédulos. Ou seja, é uma região onde só moram, alguns diriam, pessoas atribuladas, né? Apenas aqueles que não temem a Deus, apenas os incrédulos, ou algo do gênero. E por que a Galileia recebeu esse apelido? Porque a Galileia era um território ocupado em grande parte por gentios, como árabes, egípcios e fenícios, além de judeus, é claro, evidentemente. E a Galileia, meus irmãos, ela tornou-se uma região bastante desprezada, tanto pelos gentios quanto pelos judeus, porque os seus habitantes, eles compunham uma raça mista, uma mistura de gente, que por sua vez falava um idioma visto como corrompido, o qual ali teve origem no fato de os judeus do pós-cativeiro, do contexto pós-cativeiro babilônico, terem se misturado com os estrangeiros que ali já habitavam. Bem, mas os galileus, eles eram odiados e detestados por todos. Os romanos não gostavam dos galileus, porque os galileus eles faziam de tudo para impedir que o seu território fosse ocupado por eles. Os galileus eram extremamente nacionalistas. Os judeus, por outro lado, os judeus ali de Jerusalém, eles também achavam os galileus extremamente repulsivos, como persona non grata. Eles eram considerados como pessoas grosseiras, ignorantes, incultas e rústicas. Agora, preste atenção na seguinte ironia. Como Jesus viveu, foi educado e ensinou nessa parte da Palestina, isto é, a Galileia, então ele foi chamado de Galileu. A gente pode encontrar isso, por exemplo, em Mateus, no capítulo 26, o versículo 69. E além de Jesus, nós sabemos também que alguns dos seus discípulos também vieram da Galileia, como Pedro, por exemplo. E Pedro tem um caso muito interessante. Quando ele está ali no pátio do templo, né, e ali Jesus está sendo inquirido, e uma das servas ali do templo pergunta, desconfia dele e fala, olha, você também estava com Galileu. Ele fala, não, eu não. Não, você estava assim. Não. E ele começa a espraguejar e a mentir e a dizer que de jeito nenhum estava. E ela diz, você estava assim, porque a tua fala te denuncia. Isto é, o teu sotaque de Galileu. Pedro falava ali o hebraico, mas falava aquele hebraico da Galileia, um hebraico mais arrastado, que tinha um sotaque. Né? Jesus certamente tinha um sotaque. Aliás, todos nós temos. Né? É engraçado que às vezes, eu brinco, nós paulistanos ou paulistas achamos que não temos sotaque. Achamos que apenas nordestinos ou sulistas ali têm sotaque e nós falamos um português, digamos que hipoteticamente puro, purista. Não, todos nós temos sotaque. E Jesus, muito possivelmente, por viver durante boa parte da sua vida e do seu ministério, no contexto da Galileia, ele deveria ter um sotaque bem peculiar. E isso denunciou a Pedro, que vinha da mesma região. Isso nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 26, e versículo 73, onde a serva ali, uma das servas do templo, ela vai dizer para Pedro, a tua fala, isto é, o teu sotaque de Galileu denuncia que você é da turma de Jesus. Além disso, meus irmãos, outros homens que testemunharam a ascensão de Jesus ao céu também eram galileus, conforme descobrimos em Atos, capítulo 1, versículo 11. Certamente parte dos quais, se não todos, receberam o Espírito Santo nesse contexto de Atos, no capítulo 2. Pois bem, onde eu quero chegar? Como nós pudemos notar, os galileus eles eram discriminados,
inferiorizados e menosprezados, mas foi sobre essas pessoas marginalizadas pela sociedade daquela época que o Espírito Santo decidiu vir soberanamente. O Espírito Santo não se preocupou com a maneira como judeus e romanos e outros viam de forma equivocada os galileus. O Espírito Santo decidiu soberanamente, ao cumprir a profecia de Joel, vir soberanamente sobre eles. E em Atos 2, meus irmãos, o Espírito Santo ele não veio sobre os habilidosos escribas, ele não veio sobre os doutores da lei, não veio sobre os instruídos fariseus e também não veio sobre os peritos sacerdotes, mas veio sobre um bando de pessoas desprezadas chamadas de galileus. A vinda do Espírito Santo se deu sobre pessoas marginalizadas daquela época. Porque o Espírito Santo não julga as pessoas como nós muitas vezes equivocadamente as julgamos. Não estou dizendo que seja errado julgar pessoas por comportamentos e tudo, não é nada disso. Jesus nos orienta a julgarmos conforme a reta justiça e não de forma equivocada, é claro. Mas o Espírito Santo sábia e soberanamente decidiu vir sobre um grupo de indivíduos absolutamente desprezados, marginalizados e discriminados naquele contexto. Ele não vê, graças a Deus, como eu e você muitas vezes vemos. Ele é soberano, ele é sábio sempre no seu agir, nas suas ações e nas suas obras. Mas, meus irmãos, em 8º lugar, estamos quase caminhando para o final, eu também descubro em 8º lugar que a vinda do Espírito Santo, ela inspirou as pessoas a falarem sobre as obras de Deus. A vinda do Espírito Santo inspirou, moveu as pessoas a falarem sobre as obras de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11, parte B, diz: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, ou a sua tradução talvez esteja as grandezas de Deus, em nossa própria língua. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles galileus, desprezados por judeus e por romanos, por todos, eles abrem a sua boca e começam a falar. E qual era o conteúdo da fala deles? As grandezas ou maravilhas de Deus. Olha que coisa gloriosa. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, meus irmãos, ele estimulou, ele inspirou, ele moveu os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, a anunciarem as maravilhas de Deus. E esse fato me lembra a fala de Jesus em outro texto, em João no capítulo 16 e versículo 13, quando Jesus disse o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, percebam, ele não lança os holofotes sobre si, mas sobre o Pai e sobre o Filho. Ele não chama a atenção para si, mas para o Pai e para o Filho. E aqueles homens, quando receberam a presença do Espírito Santo, eles falaram sobre o que Deus e não sobre o que eles fizeram. O conteúdo da fala daqueles galileus era Deus, as coisas de Deus, os feitos de Deus e a obra de Deus, o reino de Deus acima de todas as coisas. Deus era o foco da fala deles e não eles mesmos e as suas obras. A vinda do Espírito Santo inspirou as pessoas a falarem sobre as obras grandiosas desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Por fim, meus irmãos, também descubro em 9º e último lugar, que a vinda do Espírito Santo não foi compreendida por várias pessoas. A vinda do Espírito Santo não foi compreendida por várias pessoas. Veja o que dizem os versículos 12 e 13, Atos 2, versículos 12 e 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Você deve saber que toda festa judia, vamos assim dizer, uma festa judia raiz, como nós costumamos dizer nos dias de hoje, essas festas são regadas a vinho. E não é suco de uva, é vinho mesmo, vinho. E isso
deve ter feito com que aqueles judeus que zombaram da manifestação do Espírito Santo por não compreenderem a mesma, isso fez com que eles entendessem. Isso aí é resultado de vinho, de embriaguez. Isso aí não é obra de Espírito Santo, de Deus, alguma coisa. Isso aí é fruto de bebedice, de bebedeira. Agora, meus irmãos, você sabe por que a vinda do Espírito Santo? Vocês sabem por quê? A vinda do Espírito Santo e as suas manifestações não foram compreendidas por alguns e foram ridicularizadas por tantos outros? O apóstolo Paulo respondeu a essa pergunta em 1 Coríntios 2,14. E nesse texto, Paulo escreveu o seguinte, uma passagem muito conhecida das epístolas. Ele disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não entende as coisas sobrenaturais. O homem terreno, ele não entende nada das coisas celestiais. O homem incrédulo, ele não discerne as coisas da fé. Estas coisas, meus irmãos, são absurdas, são bizarras e são estranhas para essas pessoas. Porém, em contrapartida, Paulo dirá na continuidade de 1 Coríntios 2,14, no versículo 15, ele dirá que o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Por fim, portanto, a vinda do Espírito Santo não foi compreendida por várias pessoas. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que nesta noite nós aprendemos 9 verdades importantes sobre a vinda e obras do Espírito Santo em Atos 2, versículos 1 a 13. Em primeiro lugar, vimos que a vinda do Espírito Santo se deu onde havia comunhão entre os irmãos. Em segundo lugar, a vinda do Espírito se deu de forma inesperada. Em terceiro lugar, a vinda do Espírito teve como ponto de partida o céu. Em quarto lugar, ela se deu de forma audível e visível. Em quinto lugar, ela foi capacitadora. Em sexto lugar, ela promoveu a manifestação de um milagre oral, verbal. Em sétimo lugar, a vinda do Espírito Santo, ela se deu sobre pessoas marginalizadas daquela época, os galileus. Em oitavo lugar, nós vimos que a vinda do Espírito Santo inspirou as pessoas a falarem sobre as obras grandiosas, portentosas de Deus. E por fim, também descobrimos em nono e último lugar que a vinda do Espírito Santo não foi compreendida, infelizmente, por várias pessoas e continua a não ser compreendida por muitas pessoas nos dias de hoje. Para terminar mesmo essa mensagem, eu quero compartilhar um pensamento muito conhecido e que me causa, eu diria, calafrios quando penso nele, de um conhecido autor norte-americano chamado Hayden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer. Temos alguns livros dele, inclusive, aqui nas prateleiras aqui da igreja. A.W. Tozer, ele disse certa vez que há igrejas que se encontram tão completamente afastadas de Deus, que se o Espírito Santo se retirasse delas, elas não perceberiam isso durante muitos meses. E eu gostaria, portanto, de perguntar a você, que lugar o Espírito Santo tem ocupado na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua família, nos seus momentos devocionais no seu lar, no seu trabalho, no seu relacionamento de comunhão entre os irmãos de forma geral, que papel o Espírito Santo tem ocupado na sua vida particular? E o mais importante ainda para nós enquanto comunidade, que papel ele tem ocupado na vida desta igreja? Sou grato a Deus porque nas últimas escolas dominicais temos estudado muito sobre o Espírito Santo. Tivemos agora a oportunidade de aprender um pouco mais sobre ele, mas que Deus nos ajude a não apenas aprendermos sobre o Espírito Santo, mas a nos relacionarmos verdadeiramente, profundamente com ele. Esse é o meu desejo para a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo, que veio com poder em Atos 2, que ele continue a encher a minha e a sua vida com a sua gloriosa presença e venha nos mover, a nos impulsionar, a nos iluminar, a nos guiar, de maneira que possamos servir a Deus e ao seu reino da melhor maneira possível. Hoje e sempre. Amém. Amém? Vamos ficar em pé?
Glórias a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Glórias a Deus por ter enviado o seu doce e poderoso Espírito em Atos 2, há quase 2000 anos atrás. O Espírito Santo, ele é livre, meus irmãos. Não nos esqueçamos disso. Ele não pode ser enclausurado. Não pode ser contido. Não pode ser amordaçado. Ele é livre. O vento sopra onde quer. E onde teólogos querem que ele sopre. Não onde pastores querem que ele sopre. Não onde denominações querem que ele sopre. O vento sopra onde ele quer. Mas nós somos livres para pedir para que ele sopre sobre a nossa vida na noite de hoje. Não que ele esteja sob a obrigação de fazê-lo, porque, mais uma vez, ele é livre. Mas como cristãos, devemos almejar essa presença transformadora, purificadora, santificadora do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo, mais uma vez, salte das páginas das Escrituras e seja uma pessoa cujas obras sejam bem reais e patentes na nossa vida. É muito importante falar sobre o Espírito Santo. É muito gostoso e muito bom discorrer sobre o Espírito Santo. Mas mais importante ainda é ser morada dele, ser movido por ele, sentir a presença dele, ser por ele tocado, ser por ele habitado, ser por ele transformado. É mais importante ainda. Discursar sobre o Espírito Santo é bom, mas vivenciá-lo é melhor ainda. Vamos pedir isso para a nossa vida? Amém? Pai, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto que é oferecido a Ti. Não é oferecido a homens, é oferecido por homens, mas ao Deus vivo, ao Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E por falar no Seu Espírito Santo, ó Deus, Senhor, que Ele venha com poder sobre nós. Sabemos que o Teu Espírito, Ele é livre como o vento, como nós mencionamos, Ele é soberano, Ele não se preocupa em cumprir agendas humanas, agendas de igrejas, cronogramas de pastores ou de teólogos ou campanhas. Ele é livre, mas nós te pedimos, ó Deus, encha-nos com o Seu glorioso, santo, bendito e eterno Espírito. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito nos purifique, que o Teu Espírito, Senhor, Ele venha nos mover, a fim de que nós queiramos mais, Senhor, ter comunhão contigo, com a Sua palavra, queiramos ler a Sua palavra, queiramos ter comunhão contigo, com os nossos irmãos, tenhamos prazer, Senhor, pela Sua obra, pelas Tuas coisas, e sobretudo pelo Deus da obra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos mova a fazermos a Sua vontade, como Ele agiu ali em Atos, ó Senhor, falando, Senhor, repreendendo, impulsionando, proibindo, enchendo, revelando. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, agindo em nossa vida, transformando-nos, porque precisamos profundamente, cada vez mais, ser transformados por Ti e para a Sua glória. Cuida de nós, ó Deus, cuida dessa igreja, cuide da vida dos meus irmãos, ó doce e ao mesmo tempo poderoso Espírito, venha sobre a nossa vida, abençoe o nosso casamento, que os Teus dons sejam derramados sobre essa igreja, sobre os nossos irmãos, que eventualmente depois assistirão a essa gravação, que o Teu Espírito Santo venha sobre eles, sobre suas famílias, sobre seus ministérios. De novo, sabemos que o Senhor é soberano e livre, mas nós te pedimos em nome de Jesus, precisamos do Seu poder, da Sua graça, do Seu mover, ó doce, poderoso, sublime e eterno Espírito Santo. Encha-nos com a Sua graça, Senhor. Ilumine o nosso entendimento das Escrituras. Fomente em nós um amor cada vez maior por Cristo, pela palavra de Cristo, pelas coisas do reino de Deus, do reino de Cristo. Ajude-nos, ó Senhor, para que saiamos daqui hoje impactados, tocados, abençoados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Sua palavra.
Nós precisamos do Senhor. Não é o Senhor quem precisa de nós. O Senhor conta conosco porque és gracioso, mas não porque tens necessidade da nossa ajuda. Nós é que precisamos, que carecemos, que necessitamos sempre do seu mover, ó Deus, do mover glorioso do seu Espírito. Precisamos ser cheios de Ti, Senhor, para que, como aqueles galileus, falemos das maravilhas e da grandeza de Deus. Ajude para que o tema das nossas conversas, ao entrarmos de casa, ao sairmos, o tema seja sempre a grandeza do Senhor, do seu poder, as suas obras maravilhosas e grandiosas. Te glorificamos, ó Deus, te bendizemos. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre as nossas aspirações, sobre os nossos desejos. Que o Teu Espírito Santo, que é livre como um vento, Ele sopre e nos conduza para onde Ele quiser, porque o Senhor é soberano, mas nós somos simplesmente os Teus servos e as Tuas servas. Te glorificamos, ó Deus, e te bendizemos. Que o Teu nome, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja glorificado, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.